Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final. O programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais e internacionais, sempre com convidados especiais com o objetivo de estabelecer o diálogo e elevar a régua do debate. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o risco de consolidação do oligopólio do transporte rodoviário no Brasil e como isso vai impactar o seu bolso. Antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. Na última campanha, Lula prometeu que, se fosse eleito, o pobre voltaria a andar de avião. E eles se incomodavam, dizendo que o aeroporto tinha virado uma rodoviária, porque tinha muito pobre. E eu quero que eles saibam, e quero que Deus nos ajude. A gente vai voltar, e pobre vai voltar a comer, vai voltar a trabalhar, vai voltar a andar de avião. Mas com os preços nas alturas, o pobre certamente agradeceria se ao menos pudesse andar de ônibus. Às vésperas das festas de fim de ano, o eleitor corre o risco de não conseguir nem mesmo visitar a família. Neste ano, o preço das passagens de rotas interestaduais subiu em média 11% em relação a 2022, ou seja, bem acima da inflação. E deve aumentar ainda mais por dois fatores: o veto de Lula à desoneração da folha, que atinge em cheio o setor de transporte coletivo, e o novo marco regulatório a ser aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que congela a abertura do mercado de transporte interestadual e privilegia o oligopólio que domina o setor há décadas. É incompreensível que um governo que se propõe sensível às demandas dos menos favorecidos se renda ao poder do capital de grandes grupos econômicos. Ou já vimos isso antes? O fato é que a ANTT deve levar a proposta à votação nos próximos dias e, se nada for feito, ajudará a aprofundar as desigualdades sociais já abissais no país. Transporte rodoviário barato é sinônimo de acesso a serviços essenciais como educação, saúde e ao próprio trabalho, além de ser uma enorme alavanca na promoção do turismo nacional, ou seja, gerando mais empregos. Em agosto, o Ministério Público Federal se manifestou contra a proposta da ANTT, que limita rotas, serviços e tarifas. Em ofício, a procuradora Ana Carolina Garcia afirmou que será criada uma barreira para a entrada de novos concorrentes, o que cria, na prática, uma reserva de mercado incompatível com o regime de autorização, instituído na gestão Dilma Rousseff e aprofundado no governo de Jair Bolsonaro. Segundo a procuradora, o usuário fica no pior dos mundos, sem opção da escolha nos mercados principais, sem garantia de prestação do serviço nos mercados secundários e obrigado a pagar o valor fixado livremente pelo operador, ou seja, pelas companhias que controlam o setor há décadas. Vale ressaltar que, em 2019, o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, liberou a autorização para 14 mil novas linhas do país, muitas delas na região norte e nordeste, onde há uma enorme demanda reprimida. Logo depois, em 2020, o TCU, pelas mãos do ministro Bruno Dantas, suspendeu as autorizações. A Associação Nacional de Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros, ANATRIP, recorreu ao Supremo, que acabou por validar a constitucionalidade do regime de autorização simples, sem necessidade de licitação prévia, portanto, muito mais ágil e democrático que as famigeradas outorgas. A ANTT, porém, fez ouvidos moucos e tenta driblar o STF com o marco regulatório. A ANTT fala em contestabilidade de mercado, mas não permite que a contestabilidade aconteça. A gente entende assim que, por todas essas questões, o projeto ele é ilegal. Ele não permite a efetiva concorrência e está justamente indo ao contrário do que foi estabelecido na lei. Na prática, a ANTT quer liberar as autorizações sem limites apenas nos mercados secundários, aqueles sem grande demanda ou operador, restringindo o acesso aos mercados principais, que respondem por 70% de toda a movimentação de um setor que movimenta 30 bilhões de reais e transporta 100 milhões de passageiros por ano. Segundo a proposta da agência, as principais rotas só podem ser ampliadas em 20% por ano, o que na prática significa permitir a entrada de apenas um novo operador a cada 12 meses. O contrário justamente do que preconiza a nota técnica da Subsecretaria de Regulação e Concorrência do Ministério da Fazenda, segundo a qual
A concorrência pode levar benefícios aos consumidores, como tarifas mais baixas, melhoria da qualidade dos serviços, adoção de inovações tecnológicas e oferta de benefícios adicionais. Negar a abertura do mercado é negar todos esses benefícios aos consumidores, aos trabalhadores, aos mais pobres.